Você já se perguntou por que, em certos momentos da vida, parece que todos se afastam, que mesmo rodeado de pessoas, você sente um vazio que ninguém preenche? Talvez isso não seja um castigo, mas um chamado, um sinal de que quando o mundo silencia ao seu redor, Deus está prestes a falar mais alto. Neste vídeo, vamos explorar o que Padre Pio revelou sobre a solidão e por que ela pode ser uma bênção disfarçada. Muitos de nós acreditamos que ter amigos é sinal de bênção e que a ausência deles é sinal de rejeição ou fracasso. Mas e se estivermos vendo tudo de forma invertida? E se Deus, em sua infinita sabedoria, estiver nos separando do barulho do mundo para nos aproximar do silêncio sagrado onde ele habita? Padre Pio, um dos santos mais misteriosos e profundos do nosso tempo, dizia que a solidão, muitas vezes, não é ausência, é presença. A presença de Deus, dos anjos e de uma missão que ainda não compreendemos. Prepare-se para mergulhar nessa reflexão transformadora. O que você verá aqui pode mudar a forma como você interpreta cada momento de silêncio em sua vida. Padre Pio, canonizado como São Pio de Pietrelcina, viveu uma vida marcada por milagres, estigmas e uma espiritualidade intensa. Mas há um aspecto pouco falado de sua trajetória: a solidão. Mesmo rodeado por multidões, mesmo sendo procurado por milhares de fiéis diariamente, Padre Pio carregava em sua alma um profundo silêncio, uma espécie de solidão espiritual que o acompanhava em muitos momentos da vida. Essa solidão não era causada pela falta de fé ou pela ausência de pessoas, mas por algo muito mais profundo: a incompreensão. Nem todos compreendiam o que ele vivia, nem mesmo seus superiores religiosos. Durante anos, ele foi proibido de celebrar missas públicas, ouvir confissões ou manter contato com os fiéis. Muitos o acusaram de fraude, mesmo diante de sinais místicos que só podiam ser explicados pelo céu. Padre Pio suportou essas provações com humildade, mesmo sentindo o peso da exclusão. Em cartas que escreveu a seus diretores espirituais, ele dizia: "Eu me sinto abandonado, mas ao mesmo tempo sei que Deus está aqui. Quando tudo ao meu redor parece calar, é quando mais escuto a sua voz." Essa contradição divina de sentir-se só, mas intensamente visitado por Deus, foi uma constante em sua vida. É comum pensarmos que solidão significa abandono. Mas Padre Pio nos mostra o contrário. Para ele, o silêncio da solidão era um espaço onde Deus falava com mais clareza. Ele mesmo dizia que nos momentos mais difíceis sentia a presença dos anjos mais intensamente, como se o céu se curvasse para estar ao lado daqueles que ninguém mais compreende. Essa perspectiva transforma o modo como devemos encarar nossos próprios desertos interiores. Se até um homem santo como Padre Pio se sentiu sozinho, incompreendido e afastado por aqueles ao seu redor, por que acreditamos que a solidão é um castigo? Talvez ela seja, como foi para ele, uma forma de Deus nos preparar para algo maior, para uma missão silenciosa, porém poderosa. Durante os longos períodos em que ficou afastado do convívio com os fiéis, Padre Pio intensificou suas orações, suas penitências e sua intimidade com Deus. Ele não reclamava. Ao contrário, via a exclusão humana como uma oportunidade de mergulhar no sobrenatural. E foi nesse silêncio forçado que sua alma se tornou ainda mais sensível à voz do céu. Muitos testemunhos dizem que, mesmo estando fisicamente sozinho, Padre Pio era visitado por almas, anjos e até mesmo por Jesus e Maria. Ele tinha visões, recebia mensagens e sentia a presença divina em sua cela simples. Isso nos ensina algo muito importante: a solidão não é vazia.
Quando ela é vivida com fé, torna-se espaço de visitação divina. É por isso que, ao nos sentirmos sozinhos, devemos lembrar que podemos estar entrando em uma fase de purificação e aproximação com Deus. O mundo pode não entender, os amigos podem se afastar, mas o céu se aproxima de quem o busca com sinceridade. A vida de Padre Pio nos prova que a solidão, quando oferecida a Deus, se transforma em santuário. E esse é o convite para você hoje. Transformar sua dor em altar, seu silêncio em oração, sua solidão em presença. Porque, como disse Padre Pio, quando o mundo te abandona, Deus te segura ainda mais forte. Quando os amigos do mundo desaparecem, Deus nos apresenta a companhia que nunca falha, os amigos invisíveis da alma. Padre Pio compreendia isso com profundidade. Ele falava frequentemente com seu anjo da guarda e ensinava que todos nós temos esse companheiro celestial que nos acompanha desde o nascimento até o último suspiro. Em suas cartas, Padre Pio revelava que ouvia, via e dialogava com seu anjo. Ele dizia que podia enviar seu anjo da guarda para ajudar outras pessoas, especialmente os que estavam longe e precisavam de oração. Para ele, o anjo não era uma ideia simbólica, mas uma presença real, viva, afetuosa e pronta para consolar, guiar e proteger. Muitas vezes, quando não tinha com quem desabafar, Padre Pio falava com seu anjo e ensinava: fale com seu anjo da guarda como falaria com um amigo de verdade. Conte-lhe suas dores, peça sua ajuda, ele sempre escuta. Essa confiança no invisível não era escapismo, mas uma fé viva e concreta em uma realidade espiritual que o cercava o tempo todo. Isso nos ensina algo profundo. O fato de não termos amigos físicos ao nosso redor não significa que estamos sozinhos. Na verdade, Deus pode estar permitindo esse silêncio externo para que a gente desenvolva a audição interior, para que possamos perceber que Ele nos cerca de presenças celestiais, silenciosas, mas poderosas. Além do anjo da guarda, Padre Pio falava com frequência sobre a intercessão dos santos. Ele tinha grande devoção a Santo Agostinho, Santa Teresinha, São Francisco e, é claro, à Virgem Maria. Para ele, os santos eram amigos espirituais, prontos para ajudar em nossas batalhas e consolar nos momentos de dor. Ele dizia: o céu não é um lugar distante, é uma família que nos acolhe e nos acompanha, mesmo antes de chegarmos lá. Quando nos sentimos abandonados por todos, é hora de lembrar dessa família. É hora de chamar o anjo da guarda, de conversar com o nosso santo de devoção, de nos colocar sob o manto de Nossa Senhora. Essa rede invisível de amor está sempre ao nosso redor, ainda que os olhos humanos não consigam ver. Por isso, não se desespere quando o telefone parar de tocar ou quando os amigos desaparecerem. Isso pode ser apenas um convite de Deus para olhar para cima, para dentro e para além. É nesse momento que Ele quer que você sinta a presença dos verdadeiros amigos que Ele já te deu, aqueles que não julgam, que não traem, que não mentem, aqueles que vieram do céu. Faça agora um pequeno exercício espiritual. Feche os olhos e imagine seu anjo da guarda ao seu lado. Fale com ele. Diga o que está sentindo. Peça ajuda, orientação e consolo. Faça isso todos os dias, como fazia Padre Pio. Com o tempo você perceberá que a solidão que tanto te doía está sendo preenchida por algo doce, calmo e inexplicável. A paz que só a presença de Deus e dos seus enviados pode dar. Oração. Anjo da guarda, fiel companheiro. Nas horas em que o mundo me esquece, permanece comigo. Caminha ao meu lado, ilumina minha alma e leva ao céu tudo aquilo que meu coração não sabe expressar. Amém. Sim, Deus nos deu muitos amigos, só que nem sempre eles são visíveis. Mas quando o coração se abre e os olhos da fé se acendem, a solidão perde sua força e o céu começa a nos visitar em silêncio.
Existem momentos na vida em que tudo parece ter sido tirado. As amizades desaparecem, os convites cessam, as conversas acabam. Você tenta manter contato, busca se fazer presente, mas percebe que está cada vez mais sozinho. Dói, confunde, parece e até injusto. Mas será que essa ausência de amigos não é, na verdade, um sinal do céu? Padre Pio costumava dizer que nada acontece por acaso na vida de quem busca a Deus. Se você está enfrentando um tempo de isolamento social ou espiritual, talvez isso não seja um castigo, mas uma preparação. Deus está te separando e, ao fazer isso, Ele está te santificando. Muitas vezes, as amizades que perdemos não foram realmente tiradas, apenas reveladas. Elas estavam ali por um tempo, por um propósito, e quando esse propósito se cumpre, elas se vão. É como folhas de uma árvore no outono. Elas caem não porque a árvore morreu, mas porque está se preparando para florescer de novo. Padre Pio nos ensina que Deus nos leva a desertos para nos revelar sua glória. E nesses desertos, a ausência de amigos pode significar que o céu quer falar diretamente com você, sem intermediários. Deus deseja exclusividade. Deseja que o nosso coração dependa mais dele do que das opiniões e companhias humanas. É claro que Deus valoriza os bons relacionamentos e até os deseja para nós. Mas Ele também sabe que há momentos em que essas conexões se tornam distrações. Quando confiamos mais em amigos do que na oração. Quando procuramos conselhos em todos, menos em Deus. Quando dividimos tudo com os outros, mas esquecemos de dividir com o Senhor. É então que Ele silencia ao nosso redor, para que o único som que reste seja sua voz. Não é fácil. A ausência de amigos pode gerar sentimento de rejeição, abandono e inutilidade. Mas é preciso lembrar, Jesus também viveu isso. Na cruz, Ele foi abandonado por quase todos. Até mesmo os discípulos fugiram. E foi naquela solidão extrema que o maior milagre da história aconteceu, a redenção da humanidade. O mesmo pode estar acontecendo na sua vida. O que parece um vazio pode ser um ventre, um lugar de nascimento, de transformação, de renascimento espiritual. Deus está te retirando do mundo para te preparar, para te elevar, para fazer de você uma nova criatura. E mais, quando Deus fecha certas portas de amizade, é porque Ele quer te apresentar pessoas novas, alinhadas ao seu novo propósito. Gente que vai caminhar contigo em fé, não apenas em diversão. Companhias espirituais, enviadas por Ele no tempo certo. Mas para isso, é preciso antes se esvaziar. É preciso permitir que as ausências revelem os sinais do céu. Oração para discernir os afastamentos. Senhor, eu não entendo por que tantos se foram, mas confio que, se o Senhor permitiu, é porque há algo maior acontecendo. Dá-me sabedoria para aceitar os afastamentos como sinais da Tua vontade. Que eu não lamente o que perdi, mas prepare meu coração para o que virá. Amém. Portanto, se hoje você se sente só, não desespere. Talvez essa ausência de amigos seja, na verdade, a presença de Deus te moldando. Talvez o silêncio ao seu redor seja um sussurro do céu dizendo: eu te escolhi para algo maior. E quem é escolhido muitas vezes caminha só, até que esteja pronto para ser luz entre os outros. Padre Pio é um exemplo vivo de como alguém pode parecer só para o mundo, mas ser profundamente acompanhado por Deus. Desde jovem, ele enfrentou o isolamento, a incompreensão e até o desprezo daqueles que não entendiam sua missão. Muitos olhavam para ele com desconfiança, julgavam sua fé intensa como exagero ou fantasia. Mas o que poucos viam era que, por trás dessa aparente solidão, havia uma presença celestial constante. Ao longo de sua vida, Padre Pio sofreu perseguições. Foi caluniado e muitas vezes deixado sozinho.
Amigos se afastaram e até seus superiores questionaram sua santidade. Ainda assim, ele nunca perdeu a fé. Ele sabia que a verdadeira companhia não estava nas pessoas, mas na presença invisível e constante de Deus. Essa realidade nos mostra uma verdade profunda. Muitas vezes, quando sentimos que estamos sozinhos, na verdade estamos sendo sustentados por uma força invisível que nos dá coragem para continuar. Padre Pio não caminhava sozinho. Seus anjos da guarda, sua fé inabalável e a graça divina o acompanhavam a cada passo. A solidão que ele enfrentou não foi um vazio, mas um espaço sagrado onde Deus pôde agir de forma mais poderosa. Essa experiência nos inspira a olhar para nossas próprias dificuldades com um novo olhar. Quando a amizade falta, quando as pessoas não compreendem nossa jornada, é Deus quem preenche o vazio, quem dá sentido e propósito. Padre Pio nos ensina que a verdadeira força não está no número de pessoas ao nosso redor, mas na intensidade do nosso relacionamento com Deus. Ele dizia que preferia a companhia de um único anjo à multidão vazia de pessoas sem fé. Isso nos desafia a valorizar mais a qualidade da nossa comunhão espiritual do que a quantidade de amigos. Além disso, Padre Pio dedicava-se intensamente à oração e à intercessão pelos outros, mesmo estando aparentemente isolado. Ele transformava sua solidão em um canal de bênçãos para o mundo inteiro. Isso nos mostra que mesmo quando nos sentimos abandonados, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Essa é uma mensagem de esperança para quem hoje se sente só, rejeitado ou incompreendido. Sua vida pode ter um propósito maior do que imagina, e essa aparente solidão pode ser um chamado para uma missão divina. Deus nunca abandona seus escolhidos. Ele caminha ao nosso lado, mesmo quando o mundo se afasta. Oração de força e companhia. Divina Senhor, quando eu me sentir sozinho, ajuda-me a lembrar que Tu estás comigo. Que eu sinta a Tua presença, mesmo quando ninguém mais estiver ao meu lado. Dá-me a força de Padre Pio para confiar em Ti acima de tudo e para transformar minha solidão em um testemunho de fé. Amém. Portanto, inspire-se na vida de Padre Pio. Saiba que sua solidão não é um sinal de abandono, mas de um chamado especial. Deus te escolheu para um caminho que poucos conseguem trilhar, mas que é cheio de luz e propósito. Embora a ausência de amigos possa ser um tempo de aprendizado e intimidade com Deus, todos nós precisamos de companhias que fortaleçam nossa fé e nos ajudem a crescer espiritualmente. Padre Pio nos ensina que as verdadeiras amizades não se baseiam apenas em momentos de alegria e companhia física, mas em uma conexão profunda que nasce da espiritualidade e do amor em Deus. Cultivar amizades espirituais é diferente de buscar apenas amigos para diversão ou apoio temporário. Essas amizades são edificadas sobre o alicerce sólido da fé, do respeito mútuo, da oração e da partilha sincera da jornada com Cristo no centro. São amizades que permanecem mesmo na distância, no silêncio ou nas dificuldades. O primeiro passo para cultivar essas amizades é ser você mesmo um amigo verdadeiro, alguém que ora pelo outro, que apoia nas horas difíceis e que sabe ouvir sem julgar. Padre Pio nos ensinava que a caridade começa no coração e que a verdadeira amizade se manifesta no amor ao próximo, sobretudo nas provas da vida. Além disso, é importante buscar comunidades e ambientes onde a fé seja viva, onde o diálogo com Deus seja compartilhado e onde o crescimento espiritual seja incentivado. Não se feche na solidão que machuca. Abra seu coração para as pessoas que Deus pode colocar no seu caminho, ainda que o contato seja virtual, distante ou eventual.
Outra chave para amizades duradouras é a paciência. Amizades verdadeiras exigem tempo para crescer, para se fortalecer, para superar desafios e para se aprofundar. Nem sempre as pessoas estarão disponíveis ou perfeitas, mas o amor que nasce da fé suporta as imperfeições e se mantém firme. Padre Pio também nos mostra que a oração conjunta fortalece os vínculos espirituais. Rezar pelos amigos, com os amigos, cria uma conexão invisível, um elo que nenhuma distância ou dificuldade pode romper. Por isso, cultivar momentos de oração, mesmo simples, é essencial para manter a chama da amizade espiritual acesa. Se você sente que não tem amigos agora, comece orando por aqueles que Deus deseja colocar na sua vida. Peça a Ele que te conduza até pessoas que compartilhem seus valores, sua fé e seu desejo de crescer em santidade. E, ao mesmo tempo, esteja aberto para ser um amigo verdadeiro para quem chegar. Lembre-se, a amizade espiritual não se mede pelo número, mas pela profundidade do amor e da fé compartilhada. Padre Pio, mesmo isolado em muitos momentos, tinha milhares de irmãos e irmãs em Cristo, unidos pela oração e pelo amor, formando uma rede invisível de apoio e intercessão. Oração para cultivar amizades espirituais. Senhor, ajuda-me a ser um amigo verdadeiro que ama como Tu amas. Guia-me até as pessoas que o Senhor quer que eu tenha ao meu lado para crescer na fé e no amor. Que nossa amizade seja um testemunho do Teu amor e que, mesmo na distância, estejamos unidos em oração e carinho. Amém. Assim, mesmo que hoje você sinta que está sozinho, saiba que Deus está preparando para você amizades espirituais que durarão para sempre e que essas conexões serão fonte de força, esperança e alegria para você e para aqueles que caminham contigo na fé. Você já se perguntou por que, em certos momentos da vida, parece que todos se afastam, que mesmo rodeado de pessoas, você sente um vazio que ninguém preenche? Talvez isso não seja um castigo, mas um chamado, um sinal de que quando o mundo silencia ao seu redor, Deus está prestes a falar mais alto. Neste vídeo, vamos explorar o que Padre Pio revelou sobre a solidão e por que ela pode ser uma bênção disfarçada. Muitos de nós acreditamos que ter amigos é sinal de bênção e que a ausência deles é sinal de rejeição ou fracasso. Mas e se estivermos vendo tudo de forma invertida? E se Deus, em sua infinita sabedoria, estiver nos separando do barulho do mundo para nos aproximar do silêncio sagrado onde Ele habita? Padre Pio, um dos santos mais misteriosos e profundos do nosso tempo, dizia que a solidão, muitas vezes, não é ausência, é presença. A presença de Deus, dos anjos e de uma missão que ainda não compreendemos. Prepare-se para mergulhar nessa reflexão transformadora. O que você verá aqui pode mudar a forma como você interpreta cada momento de silêncio em sua vida. Padre Pio, canonizado como São Pio de Pietrelcina, viveu uma vida marcada por milagres, estigmas e uma espiritualidade intensa. Mas há um aspecto pouco falado de sua trajetória: a solidão. Mesmo rodeado por multidões, mesmo sendo procurado por milhares de fiéis diariamente, Padre Pio carregava em sua alma um profundo silêncio, uma espécie de solidão espiritual que o acompanhava em muitos momentos da vida. Essa solidão não era causada pela falta de fé ou pela ausência de pessoas, mas por algo muito mais profundo: a incompreensão. Nem todos compreendiam o que ele vivia, nem mesmo seus superiores religiosos. Durante anos, ele foi proibido de celebrar missas públicas, ouvir confissões ou manter contato com os fiéis. Muitos o acusaram de fraude, mesmo diante de sinais místicos que só podiam ser explicados pelo céu. Padre Pio suportou essas provações com humildade, mesmo sentindo o peso da exclusão.
Em cartas que escreveu a seus diretores espirituais, ele dizia: "Eu me sinto abandonado, mas ao mesmo tempo sei que Deus está aqui. Quando tudo ao meu redor parece calar, é quando mais escuto a sua voz." Essa contradição divina de sentir-se só, mas intensamente visitado por Deus, foi uma constante em sua vida. É comum pensarmos que solidão significa abandono. Mas Padre Pio nos mostra o contrário. Para ele, o silêncio da solidão era um espaço onde Deus falava com mais clareza. Ele mesmo dizia que nos momentos mais difíceis sentia a presença dos anjos mais intensamente, como se o céu se curvasse para estar ao lado daqueles que ninguém mais compreende. Essa perspectiva transforma o modo como devemos encarar nossos próprios desertos interiores. Se até um homem santo como Padre Pio se sentiu sozinho, incompreendido e afastado por aqueles ao seu redor, por que acreditamos que a solidão é um castigo? Talvez ela seja, como foi para ele, uma forma de Deus nos preparar para algo maior, para uma missão silenciosa, porém poderosa. Durante os longos períodos em que ficou afastado do convívio com os fiéis, Padre Pio intensificou suas orações, suas penitências e sua intimidade com Deus. Ele não reclamava. Ao contrário, via a exclusão humana como uma oportunidade de mergulhar no sobrenatural. E foi nesse silêncio forçado que sua alma se tornou ainda mais sensível à voz do céu. Muitos testemunhos dizem que, mesmo estando fisicamente sozinho, Padre Pio era visitado por almas, anjos e até mesmo por Jesus e Maria. Ele tinha visões, recebia mensagens e sentia a presença divina em sua cela simples. Isso nos ensina algo muito importante. A solidão não é vazia. Quando ela é vivida com fé, torna-se espaço de visitação divina. É por isso que, ao nos sentirmos sozinhos, devemos lembrar que podemos estar entrando em uma fase de purificação e aproximação com Deus. O mundo pode não entender, os amigos podem se afastar, mas o céu se aproxima de quem o busca com sinceridade. A vida de Padre Pio nos prova que a solidão, quando oferecida a Deus, se transforma em santuário. E esse é o convite para você hoje. Transformar sua dor em altar, seu silêncio em oração, sua solidão em presença. Porque, como disse Padre Pio, quando o mundo te abandona, Deus te segura ainda mais forte. Quando os amigos do mundo desaparecem, Deus nos apresenta a companhia que nunca falha, os amigos invisíveis da alma. Padre Pio compreendia isso com profundidade. Ele falava frequentemente com seu anjo da guarda e ensinava que todos nós temos esse companheiro celestial que nos acompanha desde o nascimento até o último suspiro. Em suas cartas, Padre Pio revelava que ouvia, via e dialogava com seu anjo. Ele dizia que podia enviar seu anjo da guarda para ajudar outras pessoas, especialmente os que estavam longe e precisavam de oração. Para ele, o anjo não era uma ideia simbólica, mas uma presença real, viva, afetuosa e pronta para consolar, guiar e proteger. Muitas vezes, quando não tinha com quem desabafar, Padre Pio falava com seu anjo e ensinava: fale com seu anjo da guarda como falaria com um amigo de verdade. Conte-lhe suas dores, peça sua ajuda, ele sempre escuta. Essa confiança no invisível não era escapismo, mas uma fé viva e concreta em uma realidade espiritual que o cercava o tempo todo. Isso nos ensina algo profundo. O fato de não termos amigos físicos ao nosso redor não significa que estamos sozinhos. Na verdade, Deus pode estar permitindo esse silêncio externo para que a gente desenvolva a audição interior, para que possamos perceber que Ele nos cerca de presenças celestiais, silenciosas, mas poderosas. Além do anjo da guarda, Padre Pio falava com frequência sobre a intercessão dos santos. Ele tinha grande devoção a Santo Agostinho, Santa Teresinha, São Francisco e, é claro, à Virgem Maria.
Para ele, os santos eram amigos espirituais, prontos para ajudar em nossas batalhas e consolar nos momentos de dor. Ele dizia: o céu não é um lugar distante, é uma família que nos acolhe e nos acompanha, mesmo antes de chegarmos lá. Quando nos sentimos abandonados por todos, é hora de lembrar dessa família. É hora de chamar o anjo da guarda, de conversar com o nosso santo de devoção, de nos colocar sob o manto de Nossa Senhora. Essa rede invisível de amor está sempre ao nosso redor, ainda que os olhos humanos não consigam ver. Por isso, não se desespere quando o telefone parar de tocar ou quando os amigos desaparecerem. Isso pode ser apenas um convite de Deus para olhar para cima, para dentro e para além. É nesse momento que Ele quer que você sinta a presença dos verdadeiros amigos que Ele já te deu, aqueles que não julgam, que não traem, que não mentem, aqueles que vieram do céu. Faça agora um pequeno exercício espiritual. Feche os olhos e imagine seu anjo da guarda ao seu lado. Fale com ele. Diga o que está sentindo. Peça ajuda, orientação e consolo. Faça isso todos os dias, como fazia Padre Pio. Com o tempo você perceberá que a solidão que tanto te doía está sendo preenchida por algo doce, calmo e inexplicável. A paz que só a presença de Deus e dos seus enviados pode dar. Oração. Anjo da guarda, fiel companheiro. Nas horas em que o mundo me esquece, permanece comigo. Caminha ao meu lado, ilumina minha alma e leva ao céu tudo aquilo que meu coração não sabe expressar. Amém. Sim, Deus nos deu muitos amigos, só que nem sempre eles são visíveis. Mas quando o coração se abre e os olhos da fé se acendem, a solidão perde sua força e o céu começa a nos visitar em silêncio. Existem momentos na vida em que tudo parece ter sido tirado. As amizades desaparecem, os convites cessam, as conversas acabam. Você tenta manter contato, busca se fazer presente, mas percebe que está cada vez mais sozinho. Dói, confunde, parece até injusto. Mas será que essa ausência de amigos não é, na verdade, um sinal do céu? Padre Pio costumava dizer que nada acontece por acaso na vida de quem busca a Deus. Se você está enfrentando um tempo de isolamento social ou espiritual, talvez isso não seja um castigo, mas uma preparação. Deus está te separando e, ao fazer isso, Ele está te santificando. Muitas vezes, as amizades que perdemos não foram realmente tiradas, apenas reveladas. Elas estavam ali por um tempo, por um propósito, e quando esse propósito se cumpre, elas se vão. É como folhas de uma árvore no outono. Elas caem não porque a árvore morreu, mas porque está se preparando para florescer de novo. Padre Pio nos ensina que Deus nos leva a desertos para nos revelar sua glória. E nesses desertos, a ausência de amigos pode significar que o céu quer falar diretamente com você, sem intermediários. Deus deseja exclusividade. Deseja que o nosso coração dependa mais dele do que das opiniões e companhias humanas. É claro que Deus valoriza os bons relacionamentos e até os deseja para nós. Mas Ele também sabe que há momentos em que essas conexões se tornam distrações. Quando confiamos mais em amigos do que na oração. Quando procuramos conselhos em todos, menos em Deus. Quando dividimos tudo com os outros, mas esquecemos de dividir com o Senhor. É então que Ele silencia ao nosso redor, para que o único som que reste seja sua voz. Não é fácil. A ausência de amigos pode gerar sentimento de rejeição, abandono e inutilidade. Mas é preciso lembrar, Jesus também viveu isso. Na cruz, Ele foi abandonado por quase todos. Até mesmo os discípulos fugiram. E foi naquela solidão extrema que o maior milagre da história aconteceu, a redenção da humanidade. O mesmo pode estar acontecendo na sua vida. O que parece um vazio pode ser um ventre.
um lugar de nascimento, de transformação, de renascimento espiritual. Deus está te retirando do mundo para te preparar, para te elevar, para fazer de você uma nova criatura. E mais, quando Deus fecha certas portas de amizade, é porque Ele quer te apresentar pessoas novas, alinhadas ao seu novo propósito. Gente que vai caminhar contigo em fé, não apenas em diversão. Companhias espirituais, enviadas por Ele no tempo certo. Mas para isso, é preciso antes se esvaziar. É preciso permitir que as ausências revelem os sinais do céu. Oração para discernir os afastamentos. Senhor, eu não entendo por que tantos se foram, mas confio que, se o Senhor permitiu, é porque há algo maior acontecendo. Dá-me sabedoria para aceitar os afastamentos como sinais da Tua vontade. Que eu não lamente o que perdi, mas prepare meu coração para o que virá. Amém. Portanto, se hoje você se sente só, não desespere. Talvez essa ausência de amigos seja, na verdade, a presença de Deus te moldando. Talvez o silêncio ao seu redor seja um sussurro do céu dizendo: eu te escolhi para algo maior. E quem é escolhido muitas vezes caminha só, até que esteja pronto para ser luz entre os outros. Padre Pio é um exemplo vivo de como alguém pode parecer só para o mundo, mas ser profundamente acompanhado por Deus. Desde jovem, ele enfrentou o isolamento, a incompreensão e até o desprezo daqueles que não entendiam sua missão. Muitos olhavam para ele com desconfiança, julgavam sua fé intensa como exagero ou fantasia. Mas o que poucos viam era que, por trás dessa aparente solidão, havia uma presença celestial constante. Ao longo de sua vida, Padre Pio sofreu perseguições, foi caluniado e muitas vezes deixado sozinho. Amigos se afastaram e até seus superiores questionaram sua santidade. Ainda assim, ele nunca perdeu a fé. Ele sabia que a verdadeira companhia não estava nas pessoas, mas na presença invisível e constante de Deus. Essa realidade nos mostra uma verdade profunda. Muitas vezes, quando sentimos que estamos sozinhos, na verdade estamos sendo sustentados por uma força invisível que nos dá coragem para continuar. Padre Pio não caminhava sozinho. Seus anjos da guarda, sua fé inabalável e a graça divina o acompanhavam a cada passo. A solidão que ele enfrentou não foi um vazio, mas um espaço sagrado onde Deus pôde agir de forma mais poderosa. Essa experiência nos inspira a olhar para nossas próprias dificuldades com um novo olhar. Quando a amizade falta, quando as pessoas não compreendem nossa jornada, é Deus quem preenche o vazio, quem dá sentido e propósito. Padre Pio nos ensina que a verdadeira força não está no número de pessoas ao nosso redor, mas na intensidade do nosso relacionamento com Deus. Ele dizia que preferia a companhia de um único anjo à multidão vazia de pessoas sem fé. Isso nos desafia a valorizar mais a qualidade da nossa comunhão espiritual do que a quantidade de amigos. Além disso, Padre Pio dedicava-se intensamente à oração e à intercessão pelos outros, mesmo estando aparentemente isolado. Ele transformava sua solidão em um canal de bênçãos para o mundo inteiro. Isso nos mostra que mesmo quando nos sentimos abandonados, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Essa é uma mensagem de esperança para quem hoje se sente só, rejeitado ou incompreendido. Sua vida pode ter um propósito maior do que imagina, e essa aparente solidão pode ser um chamado para uma missão divina. Deus nunca abandona seus escolhidos. Ele caminha ao nosso lado, mesmo quando o mundo se afasta. Oração de força e companhia. Divina Senhor, quando eu me sentir sozinho, ajuda-me a lembrar que Tu estás comigo. Que eu sinta a Tua presença, mesmo quando ninguém mais estiver ao meu lado. Dá-me a força de Padre Pio para confiar em Ti acima de tudo e para transformar minha solidão
em um testemunho de fé. Amém. Portanto, inspire-se na vida de Padre Pio. Saiba que sua solidão não é um sinal de abandono, mas de um chamado especial. Deus te escolheu para um caminho que poucos conseguem trilhar, mas que é cheio de luz e propósito. Embora a ausência de amigos possa ser um tempo de aprendizado e intimidade com Deus, todos nós precisamos de companhias que fortaleçam nossa fé e nos ajudem a crescer espiritualmente. Padre Pio nos ensina que as verdadeiras amizades não se baseiam apenas em momentos de alegria e companhia física, mas em uma conexão profunda que nasce da espiritualidade e do amor em Deus. Cultivar amizades espirituais é diferente de buscar apenas amigos para diversão ou apoio temporário. Essas amizades são edificadas sobre o alicerce sólido da fé, do respeito mútuo, da oração e da partilha sincera da jornada com Cristo no centro. São amizades que permanecem mesmo na distância, no silêncio ou nas dificuldades. O primeiro passo para cultivar essas amizades é ser você mesmo um amigo verdadeiro, alguém que ora pelo outro, que apoia nas horas difíceis e que sabe ouvir sem julgar. Padre Pio nos ensinava que a caridade começa no coração e que a verdadeira amizade se manifesta no amor ao próximo, sobretudo nas provas da vida. Além disso, é importante buscar comunidades e ambientes onde a fé seja viva, onde o diálogo com Deus seja compartilhado e onde o crescimento espiritual seja incentivado. Não se feche na solidão que machuca. Abra seu coração para as pessoas que Deus pode colocar no seu caminho, ainda que o contato seja virtual, distante ou eventual. Outra chave para amizades duradouras é a paciência. Amizades verdadeiras exigem tempo para crescer, para se fortalecer, para superar desafios e para se aprofundar. Nem sempre as pessoas estarão disponíveis ou perfeitas, mas o amor que nasce da fé suporta as imperfeições e se mantém firme. Padre Pio também nos mostra que a oração conjunta fortalece os vínculos espirituais. Rezar pelos amigos, com os amigos, cria uma conexão invisível, um elo que nenhuma distância ou dificuldade pode romper. Por isso, cultivar momentos de oração, mesmo simples, é essencial para manter a chama da amizade espiritual acesa. Se você sente que não tem amigos agora, comece orando por aqueles que Deus deseja colocar na sua vida. Peça a Ele que te conduza até pessoas que compartilhem seus valores, sua fé e seu desejo de crescer em santidade, e ao mesmo tempo esteja aberto para ser um amigo verdadeiro para quem chegar. Lembre-se, a amizade espiritual não se mede pelo número, mas pela profundidade do amor e da fé compartilhada. Padre Pio, mesmo isolado em muitos momentos, tinha milhares de irmãos e irmãs em Cristo, unidos pela oração e pelo amor, formando uma rede invisível de apoio e intercessão. Oração para cultivar amizades espirituais. Senhor, ajuda-me a ser um amigo verdadeiro que ama como Tu amas. Guia-me até as pessoas que o Senhor quer que eu tenha ao meu lado para crescer na fé e no amor. Que nossa amizade seja um testemunho do Teu amor e que, mesmo na distância, estejamos unidos em oração e carinho. Amém. Assim, mesmo que hoje você sinta que está sozinho, saiba que Deus está preparando para você amizades espirituais que durarão para sempre e que essas conexões serão fonte de força, esperança e alegria para você e para aqueles que caminham contigo na fé.